Bom dia, caros irmãos, caras irmãs da paróquia de Nossa Senhora de Montes Claros, São José de Anchieta, queridas famílias, queridos irmãos doentes, estamos rezando junto com vocês, queridas comunidades rurais que dependem da chuva para sua plantação e colheita, queridas comunidades urbanas, demais irmãos e irmãs espalhados por outras partes do Brasil e fora do Brasil. O Evangelho de hoje, Lucas 17, 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como podemos resumir esse Evangelho? A presença do reino de Deus. Os fariseus perguntam a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus responde que o reino de Deus não vem de maneira espetacular. Ninguém pode dizer onde está o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vocês, está na história de cada dia, de cada um que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Lucas 11, 28. O reino de Deus está na história humana, está presente e ativo entre todos os seres humanos, na pessoa e na ação de Jesus. Jesus proclamou o reino de Deus na sinagoga de Nazaré, apresentando a sua missão. Lucas 4, 16, 21. O reino de Deus está revelado no que Jesus fez. Evangelizou os pobres, curou os enfermos. Lucas 6, 20. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Lucas 7, 21 a 23. Os sinais da presença do reino de Deus. O reino de Deus não chega de uma hora para outra. É preciso perceber que ele já está no meio do povo, na pessoa e na atividade de Jesus no dia a dia. O reino exige uma conversão e uma atitude de constante serviço aos irmãos. Exige paciência ativa e confiança de que se está a caminho do encontro com Deus. Como um agricultor. Paciência, porque sabe que a colheita precisa seu tempo. E ativa, porque a produção depende muito do trabalho dele. Jesus nos ensinou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O reino de Deus é o reino da vida em abundância, dom de Deus. São João Paulo II nos ensina o evangelho do amor de Deus pelo homem, o evangelho da dignidade da pessoa e o evangelho da vida são um único e indivisível evangelho. Está na encíclica Evangelium Vitae, Evangelho da Vida, número 2. Mais uma explicação. As expectativas do fim dos tempos e da manifestação de Deus na história
eram fortes no tempo de Jesus. Vários fatores tornavam-nas mais prementes. Entre esses fatores, a interminável opressão romana, com a consequente perda da liberdade e os abusos de autoridade dos chefes romanos. Jesus procurou libertar os discípulos dessa febre inútil do fim dos tempos, buscando a libertação da opressão, ao ensinar: o reino de Deus está no meio de vocês. A ação do Filho de Deus correspondia ao reino de Deus, dando frutos na vida da humanidade sofredora. Suas palavras e seus gestos libertadores correspondiam à interpelação divina, proclamando um mundo novo e chamado à conversão. Por outro lado, a ação dos discípulos, empenhados em viver a misericórdia e a reconciliação, apontava para a presença do reino, produzindo frutos na história. Jesus ensinou os discípulos a reconhecer o dedo de Deus agindo em favor da humanidade. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a presença do reino de Deus no meio de nós, no testemunho de quem acredita na força do amor, do perdão, da misericórdia, da reconciliação, da justiça, da solidariedade, a exemplo de Jesus. Amém. O nosso canto de hoje, ele será rezado, ele tem uma letra muito significativa, muito questionadora para nós. Chama-se No Seu Reino, Jesus Deixa Entrar. Você já conhece? No seu reino, Jesus deixa entrar quem o pobre, o menor, libertar. Quem acolhe o menor com amor, me acolhe, nos diz o Senhor. No deserto, Jesus passa fome. O deserto, água e vida não tem. Se há menores sem pão e sem nome, é que somos deserto também. Lá no monte, no rosto divino, nossa face é que brilha e reluz. Mas no rosto de tanto menino, onde está, meu Senhor, a tua luz? Teve sede Jesus junto ao poço. Eis a imagem tocante, mas dura, dos menores que são pele e osso, bem ao lado de nossa fartura. Na piscina do grande esperado, Cristo faz mais um cego enxergar. Assim eu, por Jesus batizado, vejo o irmão na criança sem lar. No seu reino, Jesus deixa entrar quem o pobre, o menor libertar. Quem acolhe o menor com amor, me acolhe, nos diz o Senhor. Então vamos acolher a palavra de Jesus e sermos sinais da presença do Reino de Deus, pelo amor, pela justiça, semearmos as sementes do Reino de Deus onde a gente vive. Abençoe a todos vocês, esse nosso Deus muito querido, muito misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.